Bom, mas a gente tem, e aí essa questão do professor é bastante delicada da gente tentar fazer uma exposição meio genérica, digamos assim, em relação a eles, porque também há, para aí a questão dos estatutários, uma regrinha de transição. Bom, essa regra de transição, ela permite um cômputo diferenciado em relação a um período anterior de 98, tá? O que, digamos assim, seja a toda uma modificação dos requisitos para esse fim, não é? Que é importante que a gente consiga, na verdade, olhar caso a caso para que se possa dizer, não, no teu caso atende o requisito para aposentadoria, no teu não atende em função disso, até mesmo porque como nós sabemos, muitos dos trabalhadores, eles não se mantêm ao longo de toda a sua vida profissional sempre na mesma função, não é? Até mesmo os professores, ainda que até alguns e muitos fiquem toda a sua atividade profissional na condição de docentes, mas outros tantos não. Sim. Tiveram um período de trabalho em uma atividade diferenciada. E isto também leva a gente ter que analisar o caso concreto considerando essas peculiaridades de cada um. Não é? Bom, o tempo que tem para a aposentadoria é efetivamente só de magistério, é efetivamente em sala de aula. Houve um período de tempo em que o que é professor foi desenvolver uma atividade administrativa e nós sabemos que muitas vezes no município isso é bastante comum em função da sobrecarga de trabalho, do desgaste em sala de aula, da falta de estrutura e da falta de apoio também, não é, humano, digamos assim, para o desempenho das atividades, que os professores por vezes busquem uma atividade administrativa como uma forma de tentar, digamos assim, aliviar aquela sobrecarga do dia a dia em sala de aula. E isto tem efeitos, não é? Quando ele chega um determinado momento, então agora eu vou me aposentar na condição de professora. Bom, pode ser que não seja na condição de professora, porque tem lá 2, 3, 4 anos, 5 anos em uma atividade administrativa. Tá? Então, isso também é necessário que se analise pontualmente, caso a caso. E aqui, então, ainda essa questão dos professores, penso que é relevante que se diga o seguinte: durante um certo período, considerava-se que para efeitos da atividade da aposentadoria como professor, nós dependíamos de que fosse atividade exclusivamente em sala de aula. Tá? E aquelas outras atividades de magistério, como a questão de coordenação, de supervisão, de direção, ficavam afastadas da possibilidade de concessão da aposentadoria especial como professores. Então, isto, felizmente, hoje já não é mais assim. Não é? Houve uma alteração em relação à questão do que se interpretar como atividade de magistério, ampliando-se aquela interpretação restritiva de que era apenas em sala de aula e admitindo-se que estas outras funções de apoio à atividade docente fossem então consideradas como atividade de magistério e autorizassem essa aposentadoria na condição de professor. Mas, como eu digo, cada caso é um caso, não é? E é importante que para que se possa efetivamente prestar um esclarecimento, digamos assim, claro, mais concreto, não é? Sim. Que se analise a situação de cada um. Mas, em linhas gerais, acho que é importante esclarecer essa questão assim, da atividade de magistério e das atividades de apoio, de que forma isso vai ser considerado nesses casos. Bom, o programa do Simples está trazendo aqui hoje a advogada especialista na área previdenciária, a Ana Luísa Barcelos. Estava lembrando agora, a Ana, em 2008, participou de um programa de rádio lá no Calçadão, né? Isso. Que era sobre o piso nacional, estava nascendo o piso nacional e naquele momento a Ana já levantava algumas questões problemáticas da lei ou né, algumas coisas implícitas ali na lei, né, que acabou fazendo, não a tua interpretação, mas fazendo com que hoje não receba o piso nacional como referência salarial ainda aqui em Pelotas. Lembrando assim, vários elementos que a Ana coloca aqui, né, coisas muito complexas e muito particulares, né. Eu digo isso porque seguidamente o SIMP faz reunião em setores e sempre vem perguntas jurídicas, né, e a gente acaba dizendo assim, ó, procura o advogado do SIMP, procura, marca lá no SIMP, lá sendo sócio do SIMP, procura alguém específico
para discutir o teu caso, né? Se é seletista, se é estatutário, quantos anos, se é tipo de função que tem, porque são vários elementos particulares, né? Que agora várias coisas interessantes que tu falou já a gente não lembra mais para reproduzir depois, né? Lembrar também a todos que na semana que vem na página do SIMP este programa vai estar lá, né? Dividido em várias partes no YouTube, no nosso canal de vídeos no YouTube, que aparece aí na tela youtube.com/user/simpelotas, para que as pessoas possam assistir várias vezes e poder se, né, visualizar de acordo com a sua função, com a sua carga horária, com tudo, né, em relação à aposentadoria. Chegou uma pergunta aqui, também atinge a todos os trabalhadores estatutários, né? Por que o funcionário estatutário trabalhando mais de 35 anos recebe no máximo 11 avanços? Então, mesmo trabalhando mais de 35 anos... relativo a 33 anos de trabalho. Isso, 33 anos. E mesmo trabalhando mais de 35 anos, recebe no máximo 11 avanços estatutários. Eu sei que o seletista, por ele poder continuar trabalhando, né, ele continua com os triênios, não continua? O seletista? O seletista... Aquele que se aposenta e continua trabalhando... Claro, é que o seletista ele tem a vantagem de se aposentar e conciliar, digamos assim, a acumular a aposentadoria com o salário na ativa. Bom, essa questão específica dos servidores públicos em relação aos avanços, uma questão que eu acho que é importante que de nós frisarmos é que os servidores públicos, eles têm, e aí a administração pública, ela tem uma limitação em relação às questões de remuneração. Qual é esta limitação? É que a administração pública, ela só pode fazer aquilo que está previsto na lei, o chamado princípio da legalidade. Então, esta limitação em relação aos avanços, ela decorre da previsão legal. Se a lei não permite pagar mais do que isso, a administração pública não pode pagar mais do que isso. Tá? Então, todas essas questões que por vezes os servidores públicos se deparam e frequentemente recorrem a nós questionando, bom, mas por que não pode ser diferente? Não pode ser, em muitos casos, não é? Porque a lei prevê que seja de uma forma, ou melhor, isso para os estatutários. Então, ou a lei prevê que seja de uma forma, ou a lei é omissa em assegurar algum direito a mais. Não é? Que convém ao claro, e esta omissão na lei engessa. Engessa. E aí vem um outro ponto que eu acho que me parece também que é importante quando falamos na omissão da lei ou na ausência de lei, que é a quem compete fazer as leis. Não é? Ao poder legislativo, não é? Ao poder legislativo, em alguns casos com a iniciativa do próprio poder legislativo, em outros casos a partir da iniciativa do poder executivo. Então, muitas dessas questões em que vocês servidores se veem, prejudicados, decorrem da omissão do poder legislativo. Quem é o poder legislativo? Os vereadores. Sim. O papel da Câmara de Vereadores, dos vereadores, é legislar, é fazer leis. Não é? Então, nessas circunstâncias em que se vê essa omissão, não é? O importante é, politicamente, tentar se articular para que se busque essa recuperação, digamos assim, dos prejuízos, não é? Que se tem. Porque não há, efetivamente, outra forma, senão a previsão